Desafio Teen Ação! Eu sou a Lara. Eu sou a Sabrina. E eu, Pedro. E a gente vai passar a lição pra vocês hoje. E aí, galera, feliz sábado. A gente tá aqui pra passar a lição pra vocês, já que esse sábado quem vai fazer tudo na escola sabatina somos nós. A lição de hoje é O último olhar saudoso. A gente vem falando um pouquinho dos últimos momentos da vida de Moisés, quando ele morreu e teve o privilégio de se ressuscitar e morar lá no céu com Jesus. Na lição dessa semana, eles fizeram uma pergunta que é bem interessante. Eles perguntaram: você acha que foi justo Moisés não ter entrado na Terra Prometida por causa de um único erro? Eu acho que foi justo Deus ter feito isso, porque os erros que ele vinha cometendo não foram só no deserto, mas ele foi lá desde a época do Egito, quando ele matou o egípcio, e depois, aí sim no deserto, quando ele bateu na rocha, e isso comprometeu muito para ele ter ido para Canaã. Pra mim, eu também acho justo, principalmente depois de ter ouvido o pensamento da minha professora de história. Se ele tivesse entrado em Canaã, talvez ele poderia ter pecado, mas... Ih, esqueci. Deu o fio da meada. O que é meada? Oi? Meada é o quê? Deve ser alguma coisa de costura. O quê? Meada. Mas quando ele morreu, ele foi enterrado pelos anjos de Deus, e isso também permitiu que ele fosse morar com Deus no céu, porque ele merecia. Moisés, ele passou por vários momentos e enquanto o povo estava lá no deserto, tinham várias pragas que caíam sobre o povo, e às vezes eu acho, imaginando o povo, eles olhavam assim e falavam: nossa, essas pragas nunca caem sobre Moisés sempre é um privilegiado, para mostrar que Moisés não era tão preferido de Deus assim. Isso também mostra que Deus é justo e que Deus, ele é fiel ao que ele fala. Ele falou: você não vai entrar. Nem se Moisés tivesse insistido, Deus não mudaria, porque isso é para provar que o que ele fala é lei e ele não muda. Falamos sobre isso, mas a gente hoje eu assisti o vídeo do Crente Inteligente e ele falou muito sobre isso, sobre nós julgarmos. Quem somos nós para julgar sobre as falhas de Moisés? Deus, ele sabia de tudo, ele sabe de tudo, e naquela época ele estava vendo tudo. A gente só sabe através da Bíblia, da lição. A gente tem a nossa opinião, mas a gente não é ninguém para julgar se Deus estava certo ou não. Mas até a Torá ser encontrada, essa história passou de geração em geração. E isso significa que naquele tempo o que os pais diziam e o que os avós diziam era muito importante. É mais uma coisa que faz a gente parar para pensar. E o que eu escrevi no desafio dessa semana, naquele tempo eles não tinham o acesso à Bíblia, e a gente tem esse acesso bem fácil, mas nos tempos da perseguição a gente não vai ter. Então, isso é uma coisa que vale a pena a gente parar pra guardar na mente, sabe? Ao longo da lição, quarta-feira, vem falando um pouquinho de sucesso, o sucesso que Moisés teve. E aí, no começo da lição de quarta-feira, vem falando do sucesso que nós cristãos temos e o sucesso que o mundo afora quer ter. Lá, as pessoas do mundo quer ter o sucesso que eles pensam é fama, dinheiro, beleza de aparência física, e nós cristãos, o sucesso que a gente quer ter e tem que ter é Deus no coração, buscar a Deus, adorar Ele, fazer louvores, ir à igreja. Esse é o sucesso que nós temos que ter. Gênesis 3,19 está escrito que o adversário declarou que a sentença divina é: o pó e em pó se tornará. Ou seja, quando uma pessoa morria, Satanás tinha posse desse corpo, e isso nunca tinha sido quebrado. Só que na terça-feira diz que Satanás pensou que quando Moisés tinha morrido, ele tinha conseguido posse do corpo de Moisés. Só que isso mostra que não. Como Deus veio aqui buscar ele para levar para o céu, mostrou que Satanás não tinha posse do corpo de Moisés. E pela primeira vez isso aconteceu e deixou Satanás muito irado. Para nós, Moisés sempre foi um ícone, né?
vai lá, fala um personagem da Bíblia, Moisés. Moisés é um personagem da Bíblia de sucesso. Só que o sucesso dele não foi conquistado só por ele ter acertado. Porque a pessoa não constrói uma vida só de acerto. Sempre tem acertos e erros. Só que quando ele errava, ele ia lá e falava: Deus, me perdoa, eu errei, eu vou tentar melhorar. Eu tô muito arrependido do que eu fiz, mas eu vou tentar consertar isso. E nós devemos fazer isso também, né? A gente não tem que errar e falar: poxa, errei. Você tem que sempre levar o seu problema a Deus e falar: Deus, por favor, me ajuda a resolver, que sozinho eu sei que eu não vou conseguir. A gente tem que ter consciência de que sem Deus a gente não tem força contra o inimigo. Então a gente tem que ter a ajuda dele, tem que ser sempre em comunhão com ele Porque sem Deus não somos nada e nada podemos fazer. para ter força. Entrou o bicho no meu nariz. Mas, tipo assim, muita gente fala: ai, pra eu ter sucesso eu tenho que ter Deus. Tá, beleza. Em primeiro lugar, você tem que ter Deus. Mas se você não correr atrás Você fala: Deus, eu preciso de sucesso. Aí você e fica ficar lá sentado esperando. no sofá, não. Meu não sucesso, vai cadê? chegar. Quando é que vai chegar? Não vai chegar. Você precisa correr atrás. Que para você ter sucesso, não basta você ter apenas Deus e você ir buscar atrás. Você tem que ter confiança naquilo que você faz. Aqui na lição de sexta, no finalzinho, tem o Com Outros Olhos, que fala: o sucesso deve ser medido não tanto pela posição que uma pessoa alcançou na vida, mas pelos obstáculos que ela venceu no caminho. Se a gente for olhar por esse ponto de vista, Moisés teve muito sucesso, porque imagina você carregar pelo deserto um povo com muita gente reclamando: ai, eu quero carne. Se Deus fala mesmo com você, diga que estamos morrendo aqui. Minha esposa não está feliz e isso é fato. Não pode fazer nada. Se Deus lhes der água, pararão de chorar? Bom, sim, mas não há água por aqui. Eu quero água. Vamos lá, cadê? Ai, me ajuda. Então a gente precisa muito, se espelhar no que ele fez, na confiança e na mansidão que ele teve, né? A outra frase do Com Outros Olhos fala que sucesso é você ter talento para uma coisa, gostar de fazer aquilo. Só que na hora que você chegar para fazer não é o suficiente. E sucesso é o trabalho que você tem até você conseguir vencer, até você conseguir cumprir o objetivo com êxito. Esse é o sucesso, isso é determinação. Então, galera, esse é o fim da nossa lição. Espero que tenha gostado. Mas a gente espera que não seja o último, que seja só o primeiro, para que nosso desafio em ação continue sempre. Estejam ligados no nosso Face, no WhatsApp, para as mensagens e para os desafios. Participe! Desafio em ação!